Olá, bom dia! Quero te desejar um domingo abençoado e quero te perguntar, você tem um tempinho para ouvir aquilo que Deus tem para você nessa manhã? Eu quero pedir para você abrir o seu coração nesse momento, eu quero pedir para você abrir os seus ouvidos, porque eu creio que Deus tem uma palavra para você. E se você crer, você verá o poder de Deus. Eu quero compartilhar com você um versículo que está lá em Atos 16, 25. É uma história muito conhecida, é a história de Paulo e Silas na prisão. E eu quero perguntar para você como é que você reage diante das dificuldades. Como é que você reage diante do dia mau? Porque nós temos dias de alegria, dia de bonança, mas também temos dias difíceis, dias de lutas, dias de batalhas, dias tristes, porque o nosso mundo não é cor-de-rosa. E esse versículo nos ensina como nós devemos permanecer, como é que nós devemos reagir diante dos dias maus. Eu quero ler para você aqui rapidinho. 16, 25, vou ler só o 25, diz assim a palavra de Deus. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram todas soltas das prisões. Eu quero te dizer nessa manhã, minha querida, não importa o que você esteja passando ou vivendo, eu quero te dizer que o que importa é que Deus está com você. O que importa é que Deus está ouvindo as suas orações. O que importa é que Deus é contigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Aqui essa palavra nos ensina que Paulo e Silas, dentro da prisão, eles não fixaram seus olhos nos problemas. Eles não ficaram olhando os problemas. Eles começaram a louvar, a engrandecer, a orar a Deus. Eles não murmuraram, porque muitas vezes quando nós enfrentamos problemas, a gente começa a perguntar: Deus, aonde você está? Deus, por que eu tenho que passar por isso? Deus, por que o Senhor me deixou sozinha? Por que me desamparou, Deus? Muitas vezes nós perguntamos isso para Deus. E nós não devemos questionar Deus. Nós não devemos, porque Deus, Ele é o nosso Pai, Ele tem o melhor para nós. Nós devemos permanecer fiel. Nós devemos suportar as tribulações, nós devemos suportar o dia mau. Porque se a minha vida, se o meu casamento estiver bem, Ele continua sendo Deus. Se o meu casamento estiver ruim, Ele continua sendo Deus. Se a minha saúde não está bem, Ele continua sendo Deus. Se eu estou passando por tribulações e problemas, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo o meu Pai. Diante de qualquer problema, diante de qualquer situação, eu não vou negar a minha fé. Eu não vou negar o meu Deus. Foi assim que Paulo e Silas permaneceram. E é assim que nós devemos permanecer. Nós não devemos permanecer com os nossos olhos fixos nos problemas. Sabe por quê? Porque se a gente permanecer olhando só no problema, a gente esquece de quem Deus é na nossa vida. E aí a gente começa a murmurar, a gente começa a perguntar onde Deus está, por que Deus me desamparou. E eu quero te dizer nessa manhã, minha querida, que Deus, Ele mudou a história de Jó, quando Jó começou a orar pelos seus amigos. Deus mudou a história de Paulo e Silas, quando eles começaram a cantar louvores a Deus, quando eles começaram a louvar diante daquela cadeia que eles estavam presos. Eles começaram a engrandecer o nome do Senhor. Eu quero te dizer nessa manhã,
Eu não sei qual é os seus problemas, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua necessidade, mas eu quero te dizer que há um Deus que luta por você. Há um Deus que está na sua frente, olhando e batalhando por você, e a vitória já é certa. Eu quero te dizer, minha querida, não baixe a cabeça, não desanime, não se prostre diante das dificuldades. Que você possa hoje mesmo olhar para o alto e dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O meu louvor é seu. Eu tenho uma aliança com o Senhor, assim como o Senhor tem uma aliança comigo. Te servirei na alegria ou na dor, porque Ele é Deus, Ele não muda. Não importa o que eu esteja passando ou vivendo, Ele é Deus. Amém? Nosso Deus é um Deus maravilhoso. E eu quero te dizer nessa manhã, se você estiver passando por momentos difíceis, adore a Deus. Se você estiver passando por momentos bons, adore a Deus. Ainda que você tenha lágrimas, você não tenha palavras, adore a Deus. Ainda que você chegue na presença de Deus, porque muitas vezes é assim, nós chegamos com os nossos corações quebrados diante do Senhor. E não temos palavras para falar nada, simplesmente só lágrimas. Eu quero te dizer que o Espírito Santo intercede por você. Eu quero te dizer que você tem um amigo, você tem um consolador, e Ele não te deixa. Você não está só. Tá bom? Quero deixar essa palavra, que Deus te abençoe.